Oi, oi, sejam todos e todas muito bem-vindas. Hoje o nosso podcast é de um assunto que causa um pouco de susto, de medo, de temor, mas porque as pessoas não conhecem a respeito. Cuidados paliativos. E aí, você sabe a respeito? Hoje o nosso podcast virou a lua, vai ser com a doutora Heloísa, que faz cuidados paliativos em crianças. Sejam muito bem-vindos e assistam o nosso podcast até o final. Oi, eu, doutora Maria-Elisa e a doutora Karina, apresentamos nossa convidada especial de hoje, doutora Heloísa, para tirar todas as nossas dúvidas a respeito dos cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, Heloísa, e eu gostaria que você se apresentasse. Olá, prazer, eu sou Heloísa. Eu sou intensivista pediátrica, mas também tenho especialização em cuidado paliativo pediátrico, né? Eu trabalho como intensivista, mas também faço o cuidado paliativo hospitalar, né? Basicamente em unidade de internação, UTI e enfermaria. E na parte de neonatal, faço a parte ambulatorial, né? Neonatal e perinatal, né? Pré-natal. Obrigada pelo convite. Imagina. Esse tema é um tema bem impactante, né? Cuidados paliativos, porque as pessoas sempre associam cuidados paliativos já à morte, né? O que você pode explicar um pouquinho para a gente a respeito disso? Sim. O conceito inicial de cuidado paliativo tinha justamente essa relação, né? Era o cuidado que a gente oferecia nos pacientes fora de possibilidade terapêutica, né? Então, isso ao longo do tempo foi sendo relacionado com o fim de vida. No paciente adulto em cuidado paliativo, tem essa relação maior, porque a maior parte dos pacientes começam a ser acompanhados quando tem um tempo de vida estimado em torno de 6 meses de vida, o que não é a nossa realidade na pediatria, né? Então, na nossa formação, a gente não tem essa formação em cuidado paliativo, então o encaminhamento acaba sendo realmente tardio. Então, por isso que acaba tendo essa relação com o fim de vida. Na pediatria, a gente, às vezes, tem paciente com 18 anos que a gente encaminha para o adulto, né? Então, não tem essa relação. Também acompanhamos o paciente no fim de vida, mas muitos pacientes vão para casa e a gente pode ter um segmento a longo prazo, né? Mesmo fazendo um home care, assim. Isso, Então isso daí é importante vocês saberem, porque nem todos os cuidados paliativos vão ser feitos com o bebê, a criança internado numa UTI pediátrica. Idealmente, o cuidado paliativo ele pode ser aplicado em qualquer esfera, né? Então, em casa, hospitalar, primário, né? Mas é difícil a gente ter... Na pediatria, a gente não tem um cuidado de home care específico, né, para o cuidado em casa, como tem no adulto. No adulto, existem equipes que fazem esse atendimento, a gente chama de home hospice, que é um atendimento do cuidado paliativo em casa, né? Na pediatria, a gente não tem, apesar de ser possível, né? Então, assim, o que você fala de definição, então, de cuidados paliativos? Qual seria a definição atual? A definição atual, a gente fala que, assim, é um cuidado multidisciplinar, né? Isso no conceito, não só de médico, mas de todas as outras enfermeiro, físio, tudo, né? Então, psicólogo, assistente social, tudo, né? Exato. Porque a gente precisa abranger todas as esferas do paciente, na definição tem isso, né? Então, psicológica, espiritual, não só a física e social. Abordar não só o paciente, mas a família também, né? E para quem isso? Para o paciente com uma doença grave e ameaçadora de vida. Não necessariamente como a gente falava anteriormente, que é quando já não tem uma fora de terapia, né? Então, é para o paciente com uma doença grave e ameaçadora, né? E sempre pensando prevenir e tratar adequadamente
todos os sintomas. Então, não é aquilo que a gente fala quando não tem mais nada a fazer, né? Muito pelo contrário. Isso é muito interessante, né? Porque as famílias têm a sensação de que a partir do momento que elas vão, que a gente chama o cuidado paliativo, é como se tivesse enterrando aquela pessoa, né? É atestar, parece que é atestar o óbito. E não é. É muito pelo contrário. É dar qualidade de vida. Isso, qualidade de conforto, né? Quando a gente... Algumas palavras ficam muito marcadas, né? Então, até a gente falar qualidade de vida, falar conforto... tudo isso é muito difícil para a família, né? Então, às vezes, eu chego para avaliar uma família e a equipe falou assim, olha, seu filho não vai ser reanimado, mas a médica do cuidado paliativo vai vir aqui falar com você sobre isso, né? E não é sobre isso que a gente conversa, a gente conversa sobre muitas outras coisas, né? Então, a comunicação é o ponto essencial, né? As palavras, escolher as palavras quando você vai dar uma notícia difícil, né? Então, o principal é você saber comunicar isso, né? Para que você ainda não cause mais dano naquela família, né? Então, mesmo quando a gente tem uma definição de limitação terapêutica, de que a gente vai limitar algumas técnicas, a gente não fala assim, olha, eu não vou entubar, eu não vou dialisar, eu não vou... Porque isso fica muito forte para a família, né? Então, acaba que a gente fala tudo que é possível ser feito, né? Então, a gente readequa o nosso plano. Então, nesse momento, a gente vai tratar para que ele não tenha dor, para que ele não tenha sofrimento, para que ele não tenha falta de ar e não frisar tudo aquilo que não vai ser feito. Então, não deve ser considerado uma coisa aproximada, assim, da morte em si, mas sim um bem que você está fazendo para deixar uma condição melhor para aquele determinado momento, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Karina, sobre uma coisa que a gente pega mais na nossa rotina, principalmente no hospital escola, sobre síndromes. A gente faz muito diagnósticos de bebês com síndromes. Tem uma gestante que está com um bebê com síndrome de Edwards. Então, queria que você explicasse para a gente um pouquinho como depois do nascimento, como que é esse cuidado, porque na literatura tem vários casos descritos de uma sobrevida, né? Eu não sei se você tem esse dado de qual idade até tem essa sobrevida na síndrome de Edwards. Explicar para a gente um pouquinho. Deixa eu explicar antes o que é. Tem o Edwards, o Patal. Todo mundo sabe muito bem o que é trissomia do 21, que é o síndrome de Down. E, na verdade, Edwards é a trissomia do 18, que é uma condição mais rara, porém mais grave e considerada, na maioria das vezes, incompatível com a vida, porque a expectativa de vida, no máximo, é em torno de relatado até 4 anos, e olhe lá, né? E o Patal, que é mais grave ainda do que o Edwards, que seria a trissomia do 13. E nesses ambos tem muito mais malformações cardíacas, cerebral, enfim, de membros. Né? É um conjunto de malformações que levam a um estado muito grave, né? Então, esse é um exemplo que a gente vai tá citando, e aí depois a gente vai entrar em outras para saber, mas essas são bem graves. E aí, qual que é a tua experiência em relação a esses casos? Quando a gente tem uma síndrome, uma malformação, a gente sempre tem que entender, né? Essa alteração põe em risco a vida ou é uma malformação física que, de alguma forma, altera, né? Então, uma alteração de membros que o paciente consegue ter uma qualidade de vida normal ou não, né? Quando a gente fala incompatível com a vida, para essas trissomias, hoje em dia a gente tenta não falar. Boa. Porque o incompatível com a vida é o que a gente chama hoje de letal, que são
são as doenças e as síndromes que, mesmo com suporte, não é possível sobreviver fora do útero, que seriam as hipoplasias pulmonares, mesmo a anencefalia. Se você der um suporte, o paciente sobrevive. Então, e quando a gente fala, né, para a família, o incompatível com a vida, e essa criança sobrevive por um tempo, isso também gera uma contradição. Contradição. Então, quando é algo que, mesmo com suporte, a gente não consiga que esse paciente sobreviva, a gente chama de letal. Letal. Né? Isso. Tá. Então, e nessas condições como trissomia, a gente chama de limitador de vida, porque a gente sabe que tem um tempo menor de vida. Esse tempo a gente não sabe. Mesmo sabendo que a expectativa de vida é baixa, então 90% falece no primeiro e segundo ano de vida, quando as famílias leem no Google, né, a expectativa de vida é baixa, porque em muitos países não é feito suporte avançado com intubação, traque e gastro, que não é a nossa realidade. A nossa realidade é invasiva. Invasiva, né? E tem relatos de uma sobrevida maior. Isso depende de cada paciente. Existem pacientes com 14 anos, com 4 anos. Não é o habitual. E depende das comorbidades. Então, um paciente com síndrome de Edwards, que tem uma cardiopatia complexa, que tem um peso de nascimento muito baixo, a chance dele ir para casa é menor, né? E para a gente construir o plano com a família, se essa criança vai para casa ou não, a gente precisa de um tempo e de entender os valores dessa família, né? Então, faz sentido para essa família que a gente chama, né, de manutenção da vida biológica e vida biográfica. Biológica é manter o coração batendo, né? Os dispositivos, a ventilação mecânica faz esse papel, manter a vida biológica. Mas a vida biográfica dessa criança crescer, desenvolver, interagir, ele não muda, né? Então, para essa família, faz sentido a gente propor intervenções que vão manter só a vida biológica, sem poder desenvolver? Para algumas famílias, sim. Então, a gente constrói um plano de cuidado de acordo com isso, né? A gente depende da evolução da criança. Então, tem crianças que evoluem mal e não conseguem ir para casa, mesmo com suporte, com intubação e tudo mais, né? Outras não, poucas a gente consegue dar alta sem traqueostomia. Com gastro é raríssimo, eu nunca vi. Mas sem traque eu já vi, né? E então a gente constrói com a família. Qual é o valor dessa família? Faz sentido, né? E vai respeitando o que o paciente tem condição de fazer, né? Nesses casos específicos, é um comprometimento importante, independente do que a gente vê de comorbidade. Então, às vezes, exames de imagem é normal, mas esse paciente vai ter um déficit cognitivo, né? Não vai sentar, vai evoluir com hipertensão pulmonar. Então, a gente sempre fala, né? A alteração é celular. Então, todas as células desse bebê vão ser alteradas e independente do que a gente vê no exame, né? Então, peraí, eu quero essas palavras. Letal. Letal é quando... se você for procurar na literatura, mesmo nos trabalhos, isso tem algumas divergências. Mas a palavra incompatível com a vida para um bebê que sobrevive, isso para a família fica muito difícil, né? Então a gente chama de letal o que não sobrevive mesmo com suporte avançado, né? Por exemplo, as hipoplasias pulmonares. Isso, né? Uma genesia pulmonar, uma hipoplasia pulmonar. Exato. E aí as outras a gente chama de limitador de vida. Limitadores de vida. Que é algo que você sabe que tem um prognóstico menor, um tempo de vida, essa criança vai morrer na infância, né? Independente do tempo. E as doenças que você não tem um tempo que pode sobreviver, a gente chama de ameaçadora de vida, né? Que são as divisões de quais os tipos de paciente que a gente pode atender no cuidado paliativo, né? Então, você pode atender um paciente que tem uma doença grave, mas
tem risco do tratamento falhar, por exemplo, um paciente oncológico, um paciente com doença progressiva, algumas doenças neurológicas. Cirurgias, pacientes que fazem essas operações cardíacas, a gente vê muito isso. A rigor, se a gente fosse colocar, abrir o leque, a gente teria que atender, por exemplo, todas as cardiopatias, né? Sim. Mas isso porque não elas são ameaçadoras, Exato, independente, né? Pelo menos as mais complexas. Exato. Mas isso não é possível, né? Mas você tinha me perguntado de como lidar com isso. Eu faço atendimento de grávidas, né? Então, tudo isso a gente conversa, quando possível, antes do bebê nascer. Isso ia ser a próxima pergunta, que eu ia perguntar. Quando que a gente deve iniciar esse cuidado? O cuidado paliativo também idealmente no momento do diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora ou limitadora de vida, né? Então, falando de pré-natal, de malformação, fez o diagnóstico de uma doença grave limitante ou ameaçadora, poderia ser encaminhado para o cuidado paliativo, né? O cuidado paliativo pediátrico já é um difícil e raro, o neonatal mais ainda, né? Então, a gente não tem muitos serviços, enfim. Mas, idealmente, é no momento do diagnóstico. Onde eu trabalho, eu acabo vendo são encaminhadas para mim as alterações com risco de óbito acima de 50%. Né? Então, as cardiopatias mais complexas, como a hipoplasia de ventrículo esquerdo, eu vi que vocês, né, conversaram recentemente. Essas alterações mais complexas e as malformações que às vezes podem levar a risco. Hérnia diafragmática, as trissomias, até algumas alterações que podem levar a óbito fetal, né? Eu também acabo acompanhando. No começo, os que eram maior risco para óbito, eu acabava não acompanhando, ficava só com a equipe da medicina fetal. Mas hoje em dia acabo vendo também. Em relação a cardiopatias complexas, assim, é muito importante que depois que feito o diagnóstico de uma cardiopatia complexa, seja hipoplasia do coração esquerdo, o bebê nasça no centro que vai fazer a cirurgia para diminuir as chances de comorbidades, né? Então, isso daí é muito importante, porque assim, a gente está num centro grande que tem tem uma equipe especializada para fazer o tratamento, mas no Brasil afora, não tem isso. Você sabe me dizer se nos hospitais particulares tem? Porque eu vi que tem uma lei, se eu não me engano, que agora todo hospital é obrigado a ter uma linha de cuidados paliativos. Normalmente tem as certificações, né? Tipo ONA, Joint Commission, tem essa obrigação de ter, né? Tá. A maior parte dos hospitais não tem uma equipe, né? Um médico ou uma equipe de médicos. A equipe multi não tem. Onde eu trabalho, nós somos em 2 médicas. No outro, eu sou sozinha, né? E a gente acaba fazendo reuniões ou usando a equipe da unidade, né? Então, na medicina, os pacientes da medicina fetal eu atendo junto com a AGO e em alguns casos junto com a psicóloga, mas é a psicóloga que atende os pacientes da NEL, né? Não é a psicóloga do cuidado paliativo e não é só do setor, né? Então não é um serviço montado especificamente para isso. Exato. Ou seja, temos muito a crescer, caminhar, a evoluir nesse sentido. E a maior parte dos hospitais até tem o cuidado paliativo adulto, mas poucos têm o cuidado paliativo pediátrico. Sim. E hoje é cada vez mais comum, né? Porque nós somos exemplos de que gestamos mais tarde. Sim. Os riscos são maiores, os hábitos nossos, né? De ingerir álcool. E com o diagnóstico, o melhor diagnóstico pré-natal, você também aumenta a sobrevida, né? Isso daí é muito importante, porque assim, fazendo exames, né, Karina, que faz mais a parte obstétrica, tudo, é um conjunto de sinais que leva você a pedir um exame genético desse paciente, né? E isso daí é muito importante para a mãe já ir com essa informação
para ir já se preparando. Eu não sei, você acha importante isso, essa preparação pré-natal, antes do nascimento e levar um susto? Isso é muito individual, né? Tem famílias que falam, nossa, eu preferia não ter passado por tudo isso durante a gestação. Mas a grande maioria entende que é melhor ir se preparando e se readequando para a realidade, né? Quando eu faço atendimento de um casal, né, de uma família com uma alteração no pré-natal muito grave, eles sempre chegam para a gente muito fragilizados, né? Porque a gente tem esse costume de falar números, de falar tempos, e esses tempos não existem, esses números não são individuais, eles são coletivos, né? Então, se a gente falar, olha, seu filho tem 1% de chance, você vai querer que ele seja 1%. Sim. E eu não vou saber se ele é o 1 ou se é o 99. Né? Então, quando tem esse risco de perda, a gente chama de luta antecipatória, né? E o que a gente faz com isso? Como que a gente lida? O que a gente entende é que se você viver e construir memórias lá na frente, depois da perda, talvez isso seja um pouco mais fácil, né? Então, quando a gente faz atendimento dessa família, a gente tenta construir algumas memórias, né? Então, eu costumo falar assim, você consegue perceber, uma coisa muito marcante das grávidas, elas falam assim, me falaram que era incompatível, mas ele mexe, eu sinto, né? Então, ontem eu atendi uma família, a mãe falou assim, ele estava quietinho, mas o pai chegou, começou a falar, ele começou a mexer. E isso para a família, fala, mas como assim ele está mexendo se ele é incompatível? Nossa, então, né, por isso que a gente... um impacto muito grande. E a gente... E assim, eu tô aprendendo demais aqui, porque também. a gente às lida vezes com lida isso, com né? isso e às vezes a gente se pega falando essas expressões, nunca mais vou falar, vou evitar para sempre. Eu também não. E outra coisa, assim, né, do cuidado, a gente tem a mania de falar tecnicamente, né? Então, falar o feto, o embrião, e isso para a família é muito difícil, né? Então, a gente sempre discute muito como chamar, né? A gente costuma chamar ou de bebê ou pelo nome quando já tem, né? Porque a gente é técnico e vai falando, o feto, o embrião, e para a família não é isso, né? Então, essas palavras, essas minúcias de palavras é importante. O que você falou do 1% é a mais pura realidade, porque assim, um feto com síndrome de Edwards geralmente tem problemas no coração, CV, CIA, displasia das válvulas, e elas se apegam no 1% mesmo e falam assim, tudo bem, e meu filho vai poder corrigir o coração? O que isso sempre tem a esperança, a expectativa de que uma cirurgia corrija tudo, né? E eu, nesses casos específicos, eu sempre, né, converso, olha, não é alteração só do coração, é de todas as células, né? Alguns pacientes, a gente propõe uma cirurgia, mesmo que seja paliativa, né? Para que, se for possível, ir para casa, né? Sim. Então, às vezes, antigamente... Melhorando só a qualidade de vida, né? Porque a gente sempre tem que pensar no qual o nosso objetivo com esse paciente. Então, o objetivo é deshospitalizar? É possível? O que precisa para isso? Então, eu preciso de uma traqueostomia e talvez de uma cirurgia cardíaca. Uma bandagem, no caso, ou um Blaylock, uma coisa paliativa. A gente sabe que as cirurgias maiores põem em risco essas crianças, então elas podem falecer na mesa. Então, se o risco é muito grande, a gente não pode propor, né? Mas eu quero. Não é adequado, então talvez a gente possa falar para eles pedirem uma segunda opinião. Então, se vai pôr em risco, o ideal é que a gente explique adequadamente, né? Dificilmente, quando você dá... explica para a família e tem uma boa relação, são poucas as famílias que realmente exigem que sejam feitos, né? A gente sempre ouve, eu quero que seja feito tudo, né? E isso para o médico é muito difícil, ainda mais que a gente tem uma formação intervencionista, né? Mas o que eu entendo que, às vezes, o tudo é deixar de fazer o que a pessoa leiga não entende que aquilo será mais prejudicial do que a intervenção. Isso que eu ia, né, dizer.
é tudo que é indicado, né? Então, por isso que eu falei, né? A gente... Se o paciente chega com uma pneumonia no pronto-socorro, você não vai chegar e falar, olha, eu vou dar o antibiótico, mas eu não vou fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. Sim, você não vai fazer porque não tem indicação. O tratamento é outro. Então, quando a gente fala, olha, eu não vou fazer isso, como eu falei, fica difícil para a família entender. E se a família não entende que aquela reanimação não vai trazer o paciente de volta, não vai reverter o curso para o óbito, é óbvio que se você perguntar, você quer que eu reanime seu filho? Sim, porque ela vai entender que aquilo vai trazer o paciente de volta, né? Sim. Então, quando a família fala, eu quero que faça tudo, o médico tem que entender tudo que é indicado, né? E a gente sempre tem que dar o máximo de informação para a família, até para que quando ela precise tomar alguma decisão, ela tenha condições para decidir. Isso é uma coisa muito séria, né? E eu acho que essas coisas têm que ser realmente melhor discutidas, principalmente nos grandes centros e nos grandes hospitais. O que eu vejo, né? Por medo de cair na mídia, por medo das pessoas ir até a mídia falar que não fizeram nada pelo meu filho, eu vejo que esses grandes hospitais, sem citar nomes, né? Acabam fazendo intervenções que Sabidamente sem benefício. E que só vão trazer a dor da cicatriz, a dor e talvez o óbito, às vezes. Às vezes a acelerar algo que é o que você falou. Não vai alterar a célula, o curso. Talvez vai abreviar, se a intenção é conviver mais com aquela pessoa, com aquele bebê, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida urgentemente, sabe? Às vezes eu fico incomodada. Eu fico perguntando, mas vocês vão fazer isso? Ai, o que a gente vai fazer? Fala não, explica. Exato. Né? Raramente, se a família entende o contexto, a família vai ser obstinada a ponto de falar, não, eu quero mesmo que tenha risco de vida, né? Claro, se você está numa situação aguda em que você não sabe qual o desfecho, vai, né, para a cirurgia ou para o procedimento. Mas se você entende que o prognóstico ali é curto ou que já está num processo de irreversibilidade, então é inadequado que você proponha algumas coisas, né? Eu não sei se você sabe dizer, né? Porque é uma coisa... Ética é uma coisa que existem, se a gente for ver os filósofos lá, né? A gente consegue colocar ética em tudo quanto é coisa, né? A gente consegue ir para diversos... Na medicina a gente chama de bioética, né? Bioética. Nessa parte de... Isso. Aí na bioética, você acha que é ético, apesar da família falar, eu quero, pronto, e acabou, o médico falar, infelizmente, neste caso, eu não farei. Isso se chama de... Até quando você não concorda, chama de objeção de consciência. Então, você pode não fazer ou... Né,